Olá pessoal, vamos ver agora a culpa penal. Eu sou o professor Telmo Lima, pós-graduado em Direito Penal. Vamos então localizar a culpa dentro da teoria do crime. O crime possui três elementos: fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Por sua vez, o fato típico possui quatro elementos: conduta, nexo, resultado e tipicidade. A conduta pode ser dolosa ou culposa, coletiva ou individual, pode ser uma ação ou uma omissão. Vamos então estudar a conduta culposa. A culpa é a inobservância do dever objetivo de cuidado manifestada numa conduta produtora de um resultado não querido. Todos nós, ao viver em sociedade, é preciso agirmos de maneira a preservar a integridade física, a saúde e a vida das pessoas. Não se pode viver em sociedade não tomando esses cuidados. A violação desses cuidados, a violação do que objetivamente se espera de você no respeito à sociedade em que você conviva, pode dar ensejo a um crime culposo. Vamos então à previsão legal. Ela está no artigo 18 do Código Penal. Diz o seguinte: disse o crime culposo quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Antes de analisarmos o texto, vamos logo de imediato lembrar que ou o crime é doloso ou ele é culposo. Se estamos estudando a modalidade culpa, quer dizer que não é doloso. Segundo pressuposto, para responder por crime doloso, o agente tem que ter dado causa ao resultado. O resultado danoso, o resultado do crime, tem que ter sido provocado pela ação ou pela omissão do agente. Sem resultado, não há que se falar em crime culposo. Segundo ponto, não basta ter dado causa ao resultado. É preciso que a sua conduta tenha sido por imprudência, negligência ou imperícia. O que seria negligência? A negligência é a conduta arriscada, a conduta perigosa, é a precipitação, é o excesso. Exemplo: dirigir embriagado, dirigir em alta velocidade, são condutas imprudentes que se excedem a que uma pessoa comum faria. A negligência é a falta de precaução, a falta de cuidado, a falta de obediência a regras básicas de segurança. Exemplo: todo mundo sabe o cuidado que se deve ter com combustíveis, com material explosivo, com armas de fogo. Imperícia é a incapacidade, o despreparo ou a insuficiência de conhecimentos técnicos para a prática do ato. O agente não tem aquele treinamento, não tem aquela habilidade e resolve então, por uma imperícia, por uma precipitação, realizar determinada conduta. Nessa realização, ele acaba provocando um resultado danoso. É mais uma possibilidade, mais uma modalidade de culpa. Exemplo: existem atividades que só podem ser feitas por engenheiros, atividades que só podem ser feitas por médicos, atividades que só podem ser feitas por enfermeiros. Finalmente, o parágrafo único do artigo 18, que é objeto de muitas pegadinhas em alguns concursos. Diz o seguinte o parágrafo 18: salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. O que é que o parágrafo único está dizendo? Que o agente só responde pelo crime na modalidade culposa se houver previsão na lei. Então é preciso haver a previsão da modalidade culposa daquele respectivo crime para que ele responda nesta modalidade. Com o exemplo você vai entender. Existe homicídio doloso e homicídio culposo. O agente pode responder pelas duas modalidades. Existe furto doloso, mas não existe furto culposo. O agente não responde se furtar por imprudência, negligência ou imperícia. Existe a lesão corporal dolosa e existe a lesão corporal culposa. Mas não existe o estupro culposo. Ou o agente estuprou dolosamente ou não foi crime. Minha recomendação de leitura é a obra de César Roberto Bittencourt, Tratado de Direito Penal, volume 1, parte geral. No nível 2, sobre culpa, nós vamos ver a culpa consciente
e a culpa inconsciente, a culpa imprópria, a relação entre dolo eventual e culpa consciente, a compensação de culpas no âmbito penal e o preterdolo. Um grande abraço a todos. Inscrevam-se no canal e curtam o vídeo.